Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Nós estamos no mês da família, mês de maio, e eu estou aqui para ministrar uma palestra para adultos e solteiros, divorciados e viúvos. Então, o nosso objetivo nesta palestra é falar um pouquinho sobre vivendo os 10 mandamentos com base lá em Êxodo capítulo 20. A nossa intenção nesta palestra é mostrar para os jovens, para os adultos solteiros de modo geral, que é possível sim viver os mandamentos do Senhor, não como um peso, não como regras sem sentido, mas ter um significado profundo espiritual do viver os mandamentos, para que então nós possamos aplicar os princípios bíblicos na nossa vida no contexto de adultos solteiros. Agora, é claro que, de modo geral, quem é solteiro sabe muito bem que não é tão comprometedor o seu dia a dia, assim como o de um homem casado, em relação à sua esposa, aos seus filhos e todos os desdobramentos de uma vida de um casado, de um homem ou de uma mulher casada. Agora, por outro lado, não significa que não tenhamos a mesma intensidade de situações que provam o nosso caráter quanto aos princípios de viver os mandamentos que Deus espera de nós. Deus pede, tanto do casado, do solteiro, do jovem, da criança, do idoso, obediência, e é isso que nós vamos de alguma forma tentar conversar nesta palestra. Inicialmente, você precisa entender qual o propósito da lei. O que significa quando nós entendemos o propósito? Por que Deus estabeleceu leis? Porque existe algum significado, algum propósito por trás da lei? Sim, a Bíblia revela que, em primeiro lugar, a lei de Deus, prescrita nas Escrituras, veio para revelar o pecado, como nós vemos em Romanos 7:7. Paulo argumenta lá em relação à luta contra o pecado, dizendo: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Então, o propósito da lei é revelar o pecado, e em segundo lugar, a lei vem com o propósito de condenar o pecado. Paulo fala lá aqui no contexto de Romanos, no capítulo 2, no versículo 12, ele fala que todo aquele que pecar sem lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Então, a lei revela o pecado e a lei condena o pecado. Assim como lá Paulo fala em 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 6, dizendo que a letra mata, e nesse sentido, no contexto lá, é a letra, não as letras da Bíblia. Inclusive, alguns crentes espiritualizados, eles dizem que a letra, no sentido ler muito texto bíblico, mata, mas o espírito vivifica. Na verdade, a interpretação correta da letra ali é especificamente a lei. A lei mata, a lei revela o pecado e condena o pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o Espírito que dá vida a essa mensagem em nós produz vida. Então, nesse sentido, em primeiro lugar, entendemos qual o propósito da lei, que é revelar e condenar o pecado. Agora, qual o resultado da lei sem Cristo? São duas situações que a gente percebe nas Escrituras também. Primeiro, o resultado imediato da lei sem a graça de Jesus é peso da maldição. Veja comigo lá em Gálatas, capítulo 3, de 10 a 14.
Gálatas capítulo 3, de 10 a 14, vai nos mostrar que viver leis sem a suficiência, sem a graça de Jesus, é puro peso da maldição, como diz lá a partir do versículo 10. Já os que se apoiam na lei, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, como está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Até o versículo 14, Paulo vai desdobrando essa consequência, esse resultado final de viver e tentar buscar a prática da lei sem o sentido bíblico espiritual que nós encontramos em Jesus. E um segundo resultado negativo é um legalismo, um moralismo como meta, um legalismo como alvo. Eu quero praticar a lei porque eu quero provar que eu posso, pelos meus próprios méritos, praticar a lei por ela mesma. No versículo 12 de Gálatas 3, Paulo continua dizendo: a lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Ou seja, essa ideia de sem Cristo, a pessoa vive a lei pela lei mesmo, só por ela, para de alguma forma tentar provar que ela tem méritos para isso. E há um grande equívoco nisso que a gente vai tentar mostrar no decorrer desta aula. No capítulo 4 de Gálatas, no versículo 21, ele vai continuar discorrendo sobre isso, dizendo assim: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Vocês não entenderam a lei? Vocês que querem ficar debaixo da lei e vocês não já experimentaram o peso que é a viver esse legalismo e esse moralismo sem Cristo? E isso a gente tem percebido de modo geral, seja na cultura cristã evangélica, seja na cultura da sociedade de modo geral. Pessoas que tentam provar vivendo sem a luz de Cristo, sem as Escrituras, mas viver regras por viver regras. E você percebe que a pessoa é legalista, moralista, ela vive um peso, a pessoa não demonstra alegria, contentamento. Por quê? Porque é um resultado negativo da lei sem Cristo. Agora, nós precisamos, para entender nessa palestra como viver os 10 mandamentos como adultos solteiros, essa regra áurea ela é importante para nós. Nós precisamos entender que a vida cristã não é um esforço para praticar um amontoado de regras, mas porque fomos salvos pela graça, obedecemos às leis espirituais como uma resposta de fé. Fomos salvos, então os méritos são todos de Cristo, que me resgatou, que me regenerou para uma nova vida. Agora, como resposta, como fruto, eu tenho a alegria de obedecer às leis espirituais. É diferente. É diferente de um comportamento de se esforçar pelos próprios méritos a cumprir um amontoado de regras, ok? Então isso nos leva a pensar sobre 2 razões para viver os 10 mandamentos. Nós temos razões para obedecer, nós temos razões para viver os mandamentos, especialmente as regras, as leis espirituais que foram dadas por Deus. E a primeira razão é pelo simples fato de que Deus falou estas palavras. Quando a gente vai para Êxodo 20, Deus começa orientando o povo por meio de Moisés e é dito lá no versículo 1 de Êxodo: foi Deus quem falou estas coisas. E se é Deus quem está falando, se é Deus quem pediu, se é Deus quem deu os mandamentos para nós, nós precisamos dar ouvido ao nosso Criador. Em segundo lugar, a segunda razão é porque Deus nos tirou da escravidão. No contexto lá, Moisés ele entrega os mandamentos para o povo de Israel e dizendo: olha, foi Deus quem falou estas coisas. E é esse Deus que nos tirou do Egito, da escravidão, para nos dar uma vida que faz sentido, uma vida nova, não mais escravizados.
E no nosso contexto, o nosso Egito é o pecado, é tudo aquilo que nos amarrou numa vida que nos condicionou a viver debaixo da nossa própria circunstância humana. Deus nos livrou do peso da ira de Deus, da própria lei sem Cristo. Deus nos livrou de um sistema maligno, o mundo jaz o maligno. Nós fomos libertos dessa condição para viver a liberdade que nós temos em Cristo. Apesar dessas duas razões nos convencerem, nós precisamos entender também que existem dois princípios para interpretarmos e assim então praticarmos os 10 mandamentos. São princípios importantes que vão ser como se fosse uma espinha dorsal que nos fará compreender, entender e praticar os 10 mandamentos. Os dois princípios são, primeiro, existem os mandamentos lá em Gênesis capítulo 20, em Êxodo capítulo 20, que estão relacionados a Deus, que são os primeiros 4 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20. Os 4 primeiros mandamentos estão relacionados a Deus. Os outros 6 mandamentos estão relacionados ao meu próximo, tá? Então isso é importante você entender. Então como que eu, sendo um jovem adulto solteiro, vou entender e vou praticar a minha realidade como sou em relação a mandamentos relacionados a Deus e os mandamentos relacionados às pessoas ao meu redor. Esses princípios relacionados a Deus têm a ver com amar a Deus. E você vê lá os 4 primeiros mandamentos em Êxodo capítulo 20. Você pode ir para lá, Êxodo 20. Êxodo 20, dos versos de 3 a 11, nós temos os mandamentos que apontam para a importância de nós amarmos a Deus. E o segundo princípio, a partir do versículo 12 até o 17, que vai nos apontar a necessidade de uma prática de mandamentos de amor ao próximo. Isso é importante nós entendemos porque lá em Mateus 22, quando os fariseus foram criticar, questionar, foram pressionar Jesus como um rabino, tentando pegar Jesus no contrapé para ele se contradizer, os fariseus questionaram Jesus dizendo, então explique para nós, já que você é tão rabino, tão mestre assim, qual é o maior mandamento? E é nesse contexto que Jesus, lá em Mateus 22, se eu não me engano, acho que a partir do versículo 37, ele vai dizer, amar a Deus acima de todas as coisas e amar a teu próximo. É o resumo desses dois princípios em Êxodo 20. Certamente que Jesus tomou emprestado essa interpretação dos 10 mandamentos em Êxodo 20, amar a Deus e amar ao próximo. Ok, nós vamos aqui então dividir em 2 colunas esses 2 princípios, tá bom? Então acompanhe comigo essas 2 divisões que vai nos fazer entender, compreender, interpretar e praticar os 10 mandamentos nesse contexto de solteiros, adultos, jovens, adultos nesse contexto de vida solteira, tá bom? Então vamos lá. Nessas 2 colunas nós temos em Êxodo capítulo 20, de 3 a 11, os 4 mandamentos relacionados a Deus. Não terás outros deuses, não farás imagens, não usarás o nome de Deus em vão e guardarás o sábado. Ou seja, em outras palavras, a primeira coluna da minha esquerda aqui, de Êxodo 23 a 11, estão relacionados a Deus. Não teremos outros deuses, só há um Deus, portanto não faremos imagens de escultura relacionada à idolatria. Em terceiro, não usarás o nome do nosso Deus em vão, ou seja, aquela ideia de não só meramente ficar repetindo Deus, Jesus, no nosso linguajar, na nossa comunicação, mas
o nosso caráter no dia a dia vai honrar o nome de Deus. E certamente que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho, honra a Deus. E o quarto mandamento sobre essa perspectiva relacionada a Deus: guardarás o sábado, no sentido de que nós precisamos separar tempo, nós precisamos priorizar tempo para Deus. O mandamento quarto aqui relacionado a Deus, no contexto do povo de Israel, havia sim uma priorização de um dia específico. Nós entendemos hoje, numa interpretação para os nossos dias, que guardar o sábado é guardar tempo, é dar prioridade, é de alguma forma você separar tempo de qualidade. Nós estamos falando de vida devocional, oração, leitura da palavra individual, ou no contexto da sua família, ou até mesmo o tempo que nós separamos como igreja, como povo de Deus, quando nos reunimos ocasionalmente, semanalmente, regularmente, como igreja, para culto, para cultuar o Senhor. Na coluna da direita, Êxodo 20, de 12 a 17, estão relacionados a nós, pessoas, e vamos pensar um pouquinho aqui então como adultos solteiros, jovens solteiros. Os próximos 6 mandamentos: honrar o pai e mãe, tem tudo a ver. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Aqui são todos os mandamentos que ele se aplica tanto para solteiro ou casado. E nesse sentido, nós temos aqui implicações profundas em que, especialmente ao adulto jovem solteiro, traz para nós realidades e princípios de leis espirituais que fazem todo sentido, e de alguma forma até a conclusão desta palestra você vai compreender. Ok, vamos caminhar para frente. Então, esses 10 mandamentos, os 4 primeiros estão relacionados a Deus, os próximos outros estão relacionados a pessoas. Então, de alguma forma, eu vou viver leis espirituais na minha vida, porque de alguma forma eu vou ser apontado para o meu relacionamento com Deus ou para o meu relacionamento com pessoas, ok? Isso precisa ficar importantemente gravado na sua consciência, porque isso vai de alguma forma interferir, vai influenciar o modo como você vai praticar esses mandamentos. Ok. Portanto, quando nós pensamos nos primeiros mandamentos, nós precisamos nos perguntar sobre a glória de Deus. Eu vou glorificar a Deus, eu quero glorificar a Deus, eu quero viver a minha vida para a glória de Deus. Os 4 primeiros mandamentos de Êxodo 20 precisa nos levar a questionar este propósito. Por que nós fomos criados? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para satisfazer aquele que me criou. Também eu preciso compreender que as leis espirituais me apontam para as vidas, para as pessoas que estão ao meu redor. Então eu vou questionar, eu vou edificar vidas, eu estou disposto, eu quero ajudar pessoas, eu quero suprir e sanar necessidades das pessoas, portanto então eu cumprirei essas leis. Agora, voltando lá para aquela regra áurea, eu vou viver essas duas realidades, eu vou viver para a glória de Deus e eu vou edificar pessoas. Se eu responder para mim, sim, eu quero, então naturalmente eu estou vivendo a experiência do Evangelho que está me regenerando. Porque a minha natureza humana, no pecado, eu rejeito a glória de Deus e eu sou egoísta e eu não quero saber de pessoas. Eu quero saber apenas de suprir as minhas necessidades, de viver para a minha glória, para suprir o meu egoísmo. O Evangelho, ele me transforma para viver para a glória de Deus e para a edificação de vidas. Portanto, os mandamentos apontando para Deus vai nos fazer a seguinte pergunta: como eu posso então glorificar a Deus? E também, apontando para as pessoas, eu devo ser questionado como eu posso edificar vidas. Isso faz todo sentido e significado. Então,
caminhando para a conclusão dessa palestra, eu queria que você então começasse a pensar de forma prática em como que eu posso aplicar essas leis espirituais na minha vida. Você que teve uma experiência genuína com Cristo, você está apto para uma conclusão aplicativa aqui, que essa reflexão possa te fazer e possa te conduzir a talvez responder algumas perguntas que você sempre teve em relação aos mandamentos, às leis. Por outro lado, você que não tem uma experiência pessoal com Cristo, essa conclusão, essa reflexão final aqui deve apontar para você a importância de entender a regra áurea que nós introduzimos lá no começo. Não vai adiantar para você, de modo algum, lutar em encontrar um sentido, um significado em regras vazias. Você precisa ter uma experiência pessoal com Cristo, uma conversão, e aí sim será uma resposta natural de você entender, compreender e praticar os mandamentos que Deus pede de você como uma resposta de gratidão, como uma resposta de adoração, e isso vai fazer total sentido para você. Ok? Vivendo os 10 mandamentos, uma reflexão final. Uma primeira pergunta: viver os mandamentos espirituais é um peso para você hoje? Sim ou não? Você precisa responder isso. E isso vai te fazer, de forma profunda, a sondar o seu coração e se questionar. Será que de fato eu tenho uma experiência genuína com Cristo? Se os mandamentos de Deus para mim é um peso? Tá, tudo bem, eu sou um crente, mas eu tenho vivido um momento de encarar a vida cristã como um peso. Essa pergunta deve te fazer refletir sobre isso. Não foi à toa que o salmista, lá no Salmo 119, no versículo 9, ele diz: olha, de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Como eu e você podemos guardar reto o nosso caminho diante de Deus? Como que a minha vida, como que aí especificamente, no seu caso, jovem adulto solteiro, como que você mantém alinhado o seu coração na perspectiva de Deus em relação à sua vida sexual, em relação à sua vida financeira, relacionamentos, no trabalho, no contexto de família? Se você vive ainda com seus pais, como que você mantém reto o seu caminho, observando os mandamentos do Senhor? Observar aqui não é apenas dar uma olhada no texto e falar, bacana, que legal, e guardar as Escrituras, guardar a Bíblia e os mandamentos não fazerem nenhum sentido, nenhum significado para você. Observar guardar, ter para si algo muito precioso, e você vai viver aquilo no seu dia a dia. Essa reflexão, então, eu vou observar os mandamentos que apontam para Deus. Eu estou glorificando a Deus com o meu linguajar. Eu estou abençoando vidas quando eu não caio na tentação das tentações sexuais que causam provação para aquilo que eu vejo. Certamente que um jovem adulto solteiro, seja ele jovem, já mais de idade, divorciado, viúvos, nós podemos, assim como os casados, manter o nosso coração puro em todas as áreas da nossa vida, observando estes mandamentos, observando no nosso coração o quanto que nós estamos dispostos a glorificar a Deus, a não ter outros deuses, a não alimentar os deuses do nosso próprio coração, da idolatria do nosso coração, e ao mesmo tempo abençoando vidas, pessoas. Por isso eu não irei roubar nada, sejam objetos, ou sejam sonhos, ou sejam projetos de pessoas.
eu não vou matar pessoas, seja literalmente com uma arma de fogo, com uma faca, um assassinato, ou como o próprio Senhor Jesus interpretou lá no Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 de Mateus. Você pode fazer esse exercício. Jesus, ele aprofundou esses mandamentos quando ele disse: olha, só de você matar, só de você irar contra o seu irmão no seu coração, você já o assassinou. Só de você ter cobiçado no seu coração, você já adulterou. O fato é que nós, como indivíduos pecadores com natureza pecaminosa, temos uma implicação importante nesse ponto aqui. Os mandamentos, como nós vimos lá na introdução, as leis vieram para apontar que nós somos pecadores. De fato, nenhum de nós temos condições de cumprir a lei. De fato, nós precisamos observar os mandamentos, as leis espirituais que apontam para Cristo. Ele tem os méritos de nos dar condições de viver para a glória de Deus. Por nós mesmos, nós não temos condições. Então, para viver os mandamentos, não como um peso, mas trazendo um sentido importante para as nossas vidas, para manter a nossa vida reta, nós precisamos observar esses mandamentos. Em segundo lugar, nessa reflexão final, qual o mandamento mais difícil de ser aplicado na sua própria vida hoje? Se você puder, durante a semana, voltar para essa reflexão, para essa palestra, você tem lá a lista, você tem os 10 mandamentos aqui nas Escrituras. O que é mais difícil para você como um adulto jovem solteiro? É a cobiça? São as tentações sexuais? É honrar pai e mãe? Pensa, você vai poder fazer esse exercício em casa. Pegue um caderno, uma caneta, um lápis, faça essas anotações. Anote no que se refere aos mandamentos relacionados às pessoas e os mandamentos relacionados a Deus. Em relação a Deus, por exemplo, eu tenho tido dificuldade de separar a minha hora devocional diária. Anote, e você vai exercitar em como você pode, então, como lá em Mateus 22:36, naquele contexto que os fariseus, questionando Deus, questionando Jesus, disseram: mestre, qual o grande mandamento da lei? Qual que é o maior mandamento? Qual que é o mais difícil de ser aplicado? Queridos, você talvez possa apontar um ou outro, porém, você precisa compreender que existe uma lei espiritual muito mais profunda. Se você está tendo dificuldade na área sexual, é porque, na verdade, você ainda não entendeu a lei espiritual mais profunda, que mostra para você que, na verdade, você tem dificuldade de abençoar pessoas, de edificar vidas. E não meramente o pecado específico de falar mal de alguém, de o uso mal da língua, de fofocar, de usar a palavra torpe, palavrões, mentiras, ou de ser uma pessoa agressiva que vive tendo conflitos com pessoas, ou se você tem dificuldade de cultuar a Deus na sua vida devocional, se você não lê Bíblia, se você não ora, se você não glorifica a Deus no seu dia a dia, com o seu comportamento, você não evangeliza, você, de modo geral, você pode fazer uma lista. São efeitos de uma causa muito mais profunda, de mandamentos, de leis espirituais que têm duas raízes. Eu não estou disposto a glorificar a Deus, eu não estou disposto a edificar vidas. E isso faz toda a diferença. Então, nesse sentido, nós vamos ter uma compreensão correta, então, dos mandamentos, respondendo essa seguinte pergunta: você irá ter prazer em glorificar a Deus? Quando você tem uma compreensão correta, então, do significado profundo espiritual, das leis espirituais, você vai responder essa pergunta: você vai ter prazer em glorificar a Deus? Eu estou disposto
eu tenho alegria, faz todo sentido e significado para a minha vida viver para a glória de Deus. E em segundo lugar, você terá então plena alegria em abençoar pessoas. Eu tenho aquele contentamento no dia a dia, no trabalho, em casa, na igreja, com os meus amigos, quando eu vejo necessidades rolando lá, quando eu lido com amigos com problemas no relacionamento de namoro, com amigos com problemas financeiros, amigos do mundo viciados em drogas, em bebidas. Eu estou disposto, eu tenho alegria em alcançar essas pessoas e abençoá-las. Por que isso é importante, queridos? Porque, de modo geral, concluindo aqui, de modo geral, eu vivo os mandamentos, eu vou viver os mandamentos, eu vou viver as leis espirituais de coração, se de fato eu estiver disposto a compreender profundamente o que significa, qual o propósito das leis. Aponta para mim, então, as leis, o meu pecado, a minha incapacidade. E, ao mesmo tempo, aponta para Cristo como aquele que é a palavra, aquele que viveu a lei na sua plenitude, de maneira santa. Inclusive, ele carregou sobre si a maldição do pecado. E nós temos em Cristo a redenção de pecadores que outrora foram desfigurados, fomos criados à imagem de Deus e essa imagem foi distorcida. Nós não conseguimos então, sem Cristo, sem a palavra, viver os mandamentos, mas nele nós podemos, nele nós temos essa condição. E qual é então esses princípios que norteiam crentes orientados pela palavra no Espírito? Viver para a glória de Deus e viver para edificar pessoas. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E certamente que você vai então, a partir de agora, ter uma compreensão libertadora de não viver regras como um amontoado de mandamentos que não faz sentido, senão peso nas minhas costas. Eu tiro isto. Jesus me libertou desse peso. E eu posso então agora viver plenamente as leis espirituais que me conduzem a uma vida que agrada a Deus e edifica pessoas. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu peço que tu possas então produzir no público que me acompanhou nesta palestra, adultos, jovens, solteiros, divorciados, viúvos, a compreenderem o significado mais profundo dos mandamentos, das leis espirituais, que eles estejam dispostos a colocarem em prática cada uma das leis, cada uma das regras que nós temos no dia a dia, como as leis espirituais que me conduzem a uma vida que vai caminhar com o Senhor e com as pessoas ao meu redor. De alguma forma eu preciso então ter a capacitação do Senhor para viver para a Tua glória e para olhar para as pessoas, olhar para vidas como algo muito importante para mim. E certamente que eu viverei os mandamentos. Eu o colocarei em prática, eu os viverei na minha vida com grande significado. Ajuda-nos neste grande desafio. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até